Vamos lá, galera. Vamos falar agora sobre transitividade verbal. Um assunto que é muitíssimo importante aí nos seus estudos gramaticais. É de fundamental importância que você compreenda o que é transitividade verbal para você continuar avançando nos seus estudos gramaticais, principalmente aí na parte de sintaxe. Ok? Vamos ver então? Vamos lá. Eu preparei aqui um slide muito bacana, muito ilustrado, para você aprender de vez e não ir para o ensino médio, não terminar o ensino médio, não chegar lá na universidade com qualquer dúvida sobre esse assunto. Vamos ver aqui então o nosso primeiro slide. A gente começa então definindo o que é transitividade verbal. O que é isso, afinal de contas? O que é transitividade verbal? Galera, vamos imaginar aqui que aqui essas duas pessoas sejam dois verbos. Imagine aqui somente o homem nessa paisagem. Ele estaria completo? Talvez não, né? Imagine agora somente a mulher, sem o homem aqui. Ela estaria completa? Talvez não. Depende do ponto de vista, né? O certo é que aqui essas pessoas estão juntas porque um completa o outro. Um não tem sentido sem o outro. Um precisa do outro para ter sentido, né? Para estar aqui observando essa paisagem, um vai precisar da companhia do outro, porque senão fica faltando alguma coisa que os complete. Imaginemos isso, certo? Bom, então agora vamos ver aqui o que isso aí tem a ver com o verbo. O que diz aqui? Deixa eu pegar aqui minha canetinha básica. Cadê a canetinha aqui, ponteiro. Beleza, então aqui ó, transitividade verbal. A transitividade verbal indica a relação entre os verbos transitivos e seus complementos. Ou seja, eu tenho um verbo que funciona como uma dessas pessoas aqui. Não tem sentido sozinho, precisa de outra palavra, de outros termos para ele se complete, para que o seu sentido seja completo. Ó, isso porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete. Ou seja, eu tenho aqui um verbo e esse verbo sozinho não tem sentido, ele precisa transitar, ou seja, passar para outro elemento, precisa estar ligado a outro elemento, a outro termo, a outras palavras, para que o seu sentido seja completo. Então aqui é uma analogia que eu estou fazendo, para que você entenda que existem alguns verbos que quando a gente diz esse verbo sozinho numa frase, ele não tem sentido completo. Eu posso dizer o sujeito e o verbo, que a gente já sabe que o verbo expressa uma ação do sujeito, não é isso? Se eu digo o sujeito, por exemplo, a menina, e coloco o verbo ganhou, a menina ganhou. Veja que aqui você vai ficar perguntando, a menina ganhou o quê? Né? Porque esse verbo ganhou, ele não tem sentido completo. Esse é um exemplo de verbo transitivo. Beleza? Vamos ver aqui. Ó, aqui um exemplo. Eu tenho aqui o correio entregando alguma coisa. Se eu disser para você, ó, o correio entregou, você vai ficar se perguntando, o correio entregou o quê? O verbo entregar não tem sentido completo aqui, ó, o correio entregou. Agora, quando eu digo o que o correio entregou, a encomenda. Então veja que esse termo aqui, a encomenda, está completando o sentido desse verbo aqui, ó. Entregou o que? A encomenda. Então esse verbo aqui, entregar, que aqui está conjugado na terceira pessoa do singular, é o que a gente chama de verbo transitivo. Por quê? Porque ele não tem sentido completo, ele precisa de um complemento. Verbo transitivo, certo, galera? Transitivo. Beleza, e esse termo aqui que está completando o sentido desse verbo, a gente vai chamar de complemento verbal. Complemento verbal. Por quê? Porque está completando o sentido de um verbo, é um complemento verbal. Beleza, então você já entendeu aqui.
Até aqui você compreendeu que existem alguns verbos que precisam de complemento. Esses verbos são chamados verbos transitivos. Por quê? Porque eles transitam para um outro termo, para que tenha sentido completo. Ele se estica para outro termo, ou seja, ele se liga a outro termo para que tenha sentido completo, beleza? E que esse verbo é chamado verbo transitivo e que esse termo que completa o sentido do verbo é chamado de complemento verbal. Tranquilo, vamos avançar agora. Então veja bem, aqui um outro exemplo, né? Outro exemplo ainda para a gente compreender e reforçar a ideia de transitividade. O que é verbo transitivo? Aqui eu tirei isso aqui de uma rede social que diz o seguinte: olha a reação dessa menina órfã na Nigéria ao ganhar uma boneca de presente. Aí a garotinha está recebendo a boneca, as expressões das mãos, não está mostrando o rosto, porque não pode, no Brasil não pode a gente mostrar o rosto da criança, né, sem autorização, devido à autorização dos pais. Mas aqui, pela forma como ela leva as mãos para pegar a boneca, ela gostou da boneca, né? Então aqui, ó, expressando essa ideia aqui, a menina ganhou uma boneca. Se eu disser simplesmente a menina ganhou, você vai se perguntar, ganhou o quê? Não é isso? Porque aqui eu tenho um exemplo, ó, de verbo transitivo. Eu vou botar VT abreviando aqui para você já vai entendendo. VT, verbo transitivo. Qual é o termo que está completando o significado, o sentido desse verbo aqui? Ela ganhou o quê? Ela ganhou uma boneca. Então, uma boneca aqui é o meu complemento verbal, certo? Complemento verbal que completa o sentido do verbo ganhou. Beleza? Agora sim, professor, estou entendendo. Você vai dizer daí, né? Vamos aqui ver o próximo exemplo. Olha só. Aqui foi a boneca que a menina ganhou. E aí, você, garota aí do 9º ano, se você ganhasse essa linda boneca, você iria gostar dela? Ó, tá completinha, né? Então, ó, a menina gostou. A menina gostou de quê? Gostou da boneca, né? Então, aqui eu tenho, ó, o verbo gostou, é um verbo transitivo, porque se eu digo que a pessoa gostou, eu vou ter que dizer do que a pessoa gostou. Senão, não tem sentido completo. A menina gostou de quê aqui? Da boneca, certo? Então aqui a boneca é o complemento verbal. Complemento verbal. Nesse caso aqui, ó, tem uma preposição. A menina gostou de mais a de boneca, né? A boneca. Quando eu tenho o encontro da preposição de mais o artigo a, eles se juntam, né? E formam o da. Então, de a boneca. A menina gostou de a boneca. Não, bem aqui eles se fundem, né? Ficou, a menina gostou da boneca. Beleza. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo e aqui eu tenho o complemento desse verbo. Beleza, entenderam, né? Vamos para o próximo. Ó, os verbos, então, os verbos transitivos, eles vão se dividir em transitivos diretos, transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Vocês já viram aqui, ó, veja bem, que quando eu digo a menina ganhou, eu ligo o verbo diretamente ao objeto, ó, ao complemento. A menina ganhou uma boneca. Agora, quando eu digo, ó, a menina gostou, eu não ligo o verbo diretamente ao complemento. O verbo se liga à preposição e a preposição é que se liga ao complemento. Então aqui ficou a menina gostou, ao invés de ficar de a boneca, houve a ligação. Aqui ficou a menina gostou da boneca. Então tem uma diferença aí entre os verbos transitivos, né? Tem uma diferença. Vamos ver aqui o que são os verbos transitivos diretos. Vamos abreviar verbo transitivo direto com VT. D, certo? Para a gente não ficar escrevendo o tempo todo verbo transitivo direto, a gente vai botar assim, ó, verbo transitivo direto. São os verbos que não têm sentido completo e precisa de um complemento, geralmente introduzido sem preposição. É o que ou quem. Por exemplo, quando eu digo aqui, a menina ganhou, aí eu pergunto o que ela ganhou, certo? Ela ganhou o que? Ela ganhou uma boneca. Paulo ama. Paulo ama quem? Paulo ama Carla. Então, é o que ou quem. Quando eu digo no verbo, pergunto ao verbo o que ou quem, a resposta ali vai ser o objeto direto. Beleza? Aqui, ó. O complemento verbal é chamado de objeto direto. Então, quando eu tenho um verbo transitivo direto,
o complemento desse verbo vai ser um objeto direto, que a gente vai abreviar aqui com OD, objeto direto, certo? Deixa eu voltar bem aqui, ó. No caso aqui, esse complemento verbal aqui, uma boneca, esse complemento verbal a gente classifica ele como objeto direto. Por quê? Porque ganhou é um verbo transitivo direto, não tem preposição aqui ligando o verbo ao seu complemento. Então o verbo é um verbo transitivo direto e o complemento dele é um objeto direto. Beleza, né? Tudo certo, tudo entendido. Aqui, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, o correio entregou. O correio entregou o quê? Ó, o que, né? O correio entregou o quê? O que o correio entregou, galera? Aqui, ó, a encomenda. Veja que não tem preposição aqui, não tem preposição. Então o verbo se liga diretamente ao seu complemento. Então aqui eu tenho um exemplo de verbo transitivo direto. E encomenda é o que? É o objeto direto. Galera, complemento verbal vai se dividir em objeto direto e indireto, certo? Então quando eu tenho um verbo transitivo direto, complemento verbal vai ser um objeto direto. Por que direto? Porque ele está ligado diretamente ao verbo sem o auxílio da preposição. Entendido isso daí? Beleza, vamos agora aqui só para a gente entrar nos verbos transitivos indiretos, que são aqueles que vão se ligar ao seu complemento por meio de uma preposição. Vamos só dar uma revisada rapidinho aqui sobre as preposições. Olha só, as preposições elas se dividem em dois tipos, as essenciais e as não, e essas daqui, ó. As essenciais e aquelas que são acidentais. Então eu vou ter preposições essenciais, que são aquelas palavras que sempre serão preposição. E aquelas preposições acidentais são palavras que normalmente, geralmente não são preposição. Acidentalmente, em determinada frase, elas podem funcionar como preposição. Beleza, então vamos ver aqui, ó. As preposições essenciais são essas daqui, ó. O a, esse a ele vai ser preposição quando eu puder substituí-lo por para. Por exemplo, ó, se eu digo assim, ele falou à multidão, ele falou para a multidão. Então, quando eu posso trocar o a por para, esse a é uma preposição. Geralmente, esse a é um artigo. Eu digo, a boneca é bonita. Esse a é um artigo, que acompanha o substantivo feminino. Agora, se eu digo, ele foi à praia, ele foi para a praia. Então, aí no caso, esse a é uma preposição. Então, tem o a, tem o ante, tem o após, tem o até, com, contra, de. Eu vou circular aqui as preposições que a gente vai trabalhar mais com elas, nesse caso da transitividade verbal. O a, o com, contra, o de, desde, em, entre, para, perante, por ou per, né, que em algumas variações históricas e geográficas, o sem, o sob, o sobre e o atrás. Beleza, então tudo isso aqui são preposições. As que mais aparecem nos verbos são essas daqui, certo? Então vamos nos ligar. Agora é o seguinte, galera, essa preposição de, a gente precisa tomar cuidado com ela, que dificilmente ela vem sozinha. Quando ela se junta o de mais o por exemplo, eu tenho o de mais o. O encontro do de com o forma do. O de mais o a forma da. Aí o de mais o uma forma duma, certo? Bom, e aqui também uma outra coisa que a gente vai tomar cuidado é com esse em, ó, porque a mesma coisa acontece com esse em, ó. Quando eu tenho esse em mais o vai ficar no, certo? Quando eu tenho o em mais o a fica na, ele foi na frente. Então, ó, na, em mais o a fica na. Então, geralmente elas aparecem assim contraídas, a preposição com o artigo. Então, aí a gente precisa fazer análise. Então, o que aconteceu aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouco esse slide. Quando eu digo aqui, ó, ela gostou da boneca, aqui tem encontro do de mais o a, ficou da boneca, beleza? Isso aqui que eu estou explicando ali, a contração. A gente precisa identificar que aqui tem uma preposição e tem um artigo.
o artigo feminino a que acompanha a boneca e a preposição de que acompanha o verbo. Gostou de a boneca. Beleza? Beleza, né? Vamos lá. Bom, então, aqui os exemplos, né? Ó, caminhou até o parque para exercitar-se. Aqui em vermelho são os exemplos de preposições. Farei o trabalho com você. Colocarei os cartazes com fita adesiva. Agora aqui uma observação. Ó, no último exemplo, a preposição com possui significados diferentes. No primeiro caso, indica companhia. Ó, farei o trabalho com você, em sua companhia. No segundo caso, indica instrumento. Ó, colarei os cartazes com fita adesiva. É o instrumento com que vai se colar. Beleza, então vamos aqui. Vamos avançar. As preposições acidentais, quais são elas? São essas palavras aqui, ó, afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, visto, entre outras, né? Entre outras palavras. Por exemplo, aqui, ó, fora eu, todos foram bem. Fora seria comumente um advérbio de lugar. Exemplo, o objeto estava fora da bolsa. Então, aqui nesse caso, está indicando lugar, é advérbio de lugar. Entretanto, no contexto da primeira frase, torna-se preposição acidental, já que significa com exceção de. Nesse caso aqui, ó, esse fora aqui existe com exceção de. Ó. Fora eu, todos foram bem. Ou seja, com exceção de mim, todos foram bem. O mesmo acontece aqui com esse segundo. Ó. Segundo testemunhas, ficou tudo bem. Segundo seria comumente o numeral. Exemplo aqui, ó, cheguei em segundo lugar, indicando, seria aqui o numeral ordinal, né? Contudo, no contexto da primeira frase, torna-se preposição acidental, já que significa de acordo com as testemunhas, ficou tudo bem. Então, quando o segundo, essa palavra segundo não está indicando ordem, mas está no sentido do de acordo com, é um exemplo de preposição acidental. Beleza isso, né? Gravem isso daí, voltem o vídeo várias vezes, quantas vezes for necessário. Aqui a gente trouxe, né, o conceito dos verbos transitivos indiretos. Vamos ver aqui, ó. Transitivo indireto. O que vem a ser um verbo transitivo indireto? Esse verbo, esse vem acompanhado de um objeto com preposição obrigatória. Então, o complemento do verbo transitivo indireto, que a gente vai abreviar aqui por VTI. Então, esse VTI, verbo transitivo indireto, ele vai ser complementado por um objeto indireto. Por quê? Porque esse objeto não vai estar ligado diretamente a ele, mas vai estar ligado a ele por meio de uma preposição. Vamos ver aqui o exemplo, uma cena muito bonita, o pai aconselhando o filho tomando aí a bênção do pai, né? O pai já velhinho, de cabeça branca. Aí diz aqui, ó, os filhos devem obedecer aos pais. Veja bem aqui. Aqui eu tenho o seguinte, ó, os filhos devem obedecer. Obedecer a quem? A os pais. Ó, quem obedece, obedece a alguém. Aqui eu tenho a preposição e o artigo os. Ó. O verbo ele traz essa preposição aqui. E o substantivo pais traz o artigo. Então a ligação é feita aqui, ó, entre a preposição e o artigo. Então aqui que é feita a ligação. O verbo tem a preposição e o substantivo tem um artigo, os dois se ligam, então é uma ligação indireta, beleza? Então por isso que a gente diz que esse verbo aqui, obedecer, é um verbo transitivo indireto. Obedecer, verbo transitivo indireto. E aos pais é o que? É o objeto indireto. Então o complemento verbal de um verbo transitivo indireto será um objeto indireto. Bacana, né? Vamos ver aqui, avançando. Olha aqui, ó. Se eu digo que a menina gostou, isso aqui nós já comentamos lá em cima, ela gostou de a boneca. Então a ligação é feita aqui, ó, por meio da preposição juntamente com o artigo. Então a menina, quem gosta, gosta de alguma coisa. Ela gostou de quê? De a boneca. Aí a gente não diz assim, né? Nem escreve assim, pelo amor de Deus. A menina gostou de a boneca. A gente junta isso aí. A menina gostou da boneca. Perfeito. Então, existem aqueles verbos, galera, que são as duas coisas. São verbos que a gente chama de bitransitivos. São aqueles verbos que tem que são transitivos diretos e indiretos. Isso significa que eles vão ter dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Aqui, ó, transitivo direto e indireto, aquele que vem acompanhado de um objeto sem preposição. O objeto direto e um objeto com preposição, que é o objeto indireto.
Então, no caso do verbo transitivo direto e indireto, que a gente chama também de bitransitivo, eles têm os dois objetos. Aqui, ó, no exemplo aqui, o jornal dedicou dedicou o quê? Uma página inteira. Então, aqui quem dedica alguma coisa. Veja que aqui o verbo está ligado diretamente ao objeto. Nesse caso aqui, como não tem preposição entre o verbo e o primeiro objeto, e o primeiro complemento, né? Esse complemento aqui é chamado de objeto direto. Por quê? Porque ele se liga diretamente ao verbo. Agora aqui, ó, o jornal dedicou uma página inteira. Para quê? A quem? Ó? Para o episódio. Então, aqui, entre dedicou e episódio, eu tenho a preposição para, ó, para. Então, aqui o verbo não se liga diretamente ao objeto, ele traz a preposição e é através da preposição que ele se liga. Então, para o objeto aqui é um complemento verbal que a gente vai chamar de objeto indireto, certo? Então, como esse verbo aqui, dedicou, tem dois objetos, um direto e um indireto, ele é chamado verbo transitivo direto e indireto. Ou então verbo bitransitivo, beleza, galera? Ok, perfeito. Vamos ver aqui. Existe aqui, assim como tem aqueles verbos transitivos, né, que precisam de alguém para ser feliz aí em cima de uma montanha, existem aqueles verbos, aquelas pessoas que se dão bem sozinhos, ó, são independentes, não precisa de complemento, está feliz, está sozinho, solitário aí no vastidão do mundo, aí dessa natureza bela, linda, e está curtindo, está alegre. Então isso é um exemplo de verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, ele é completo sozinho, não está nem aí para o restante. Ele se completa sozinho, verbo intransitivo. Vamos ver aqui, ó. Os verbos intransitivos é o verbo considerado de sentido completo. Então, intransitivo, ele tem sentido completo, que não exige complemento que lhe integre o sentido. Então, ele não precisa de complemento. Aqui, ó, feliz da vida, correndo, livre, solta, sem precisar de ninguém para ser feliz. É o verbo intransitivo. Vamos ver aqui o exemplo. Olha aqui, que beleza, que coisa linda, né? Ó, a criança dorme. Quando eu digo a criança dorme, eu não digo a criança dorme o quê? Eu não faço essa pergunta, né? Eu entendo, ela dorme. Eu não vou perguntar, a criança dorme quem? A criança dorme. Então, esse verbo aqui, ele não precisa de complemento. Ele não tem complemento verbal. Então, ele é um verbo intransitivo. Beleza, que coisa bacana, né? Bom, então, avançando aqui, a gente chega em outros verbos que não têm transitividade, que são os verbos de ligação. Verbo de ligação, ele não é nem transitivo nem intransitivo, ele vai fazer apenas o que? Uma ligação. Os verbos transitivos e os intransitivos, galera, são verbos significativos. Os verbos de ligação, eles não são verbos significativos, eles são verbos que servem como uma ponte. Aqui a gente está observando a ponte sobre o rio Tocantins, na cidade de Marabá, Pará. Então, essa ponte aqui serve para ligar esse lado de cá, que é o núcleo da cidade chamada Nova Marabá, a esse núcleo do lado de lá do rio, que é chamado núcleo São Félix, né? Então aqui faz parte da mesma cidade, mas é dividida por um imenso rio, e aqui é um núcleo Nova Marabá e lá é outro núcleo São Félix. Então a ponte rodoferroviária, que é a ponte passar carros, né, caminhões, é uma rodovia e ferrovia ao mesmo tempo no meio, certo? Do outro lado é a outra mão da rodovia. Então é uma ponte rodoferroviária que serve de uma ligação. Você vai lembrar dessa ponte sempre que você ouvir falar em verbo de ligação, porque ele serve para ligar um sujeito a um predicativo do sujeito. Vamos ver aqui, ó. Verbo de ligação é aquele que serve para estabelecer certo tipo de relação entre um atributo do sujeito e o sujeito. Então eu tenho aqui o sujeito, certo? O sujeito da oração, e lá do outro lado eu tenho um predicativo do sujeito, que a gente chama predicativo. Vocês já aprenderam que o predicativo é um termo da oração que vem dentro do predicado, né? Então não confundir predicativo com predicado. Predicativo é só uma parte do predicado, quando eu tenho um verbo de ligação. Então o verbo de ligação vai fazer isso, ó, vai ligar o predicativo ao seu sujeito, fazer uma ponte. Sempre com significado de estado ou mudança de estado. Aqui, por exemplo, aqui, ó, o exemplo: o bebê é calmo.
Ó, o sujeito aqui é o bebê. Calmo é o atributo, é o predicativo do sujeito, o bebê. Então, se eu digo assim, bebê calmo, fica faltando uma ligação. A ligação é feita por meio do verbo. Ó. É, o bebê é calmo, né? Fez a pontezinha aqui. Então, nesse caso aqui, o verbo ser indica um estado permanente. Se eu digo que o bebê é calmo, é porque ele é sempre calmo. Isso é um estado permanente. Agora aqui, quando eu digo, ó, o bebê está calmo, significa que ele não é calmo. Esse atributo aqui, esse predicativo do sujeito aqui, é um atributo transitório. Ele está calmo, mas não mexa com ele não, que ele vira uma coisa terrívelzinha aí. Bom, então aqui ó, estado permanente, estado transitório, e aqui o bebê ficou calmo. Verbo de ligação com mudança de estado, mudou o estado dele. Ele era danadinho, mas agora ele ficou calmo. Houve aqui o que? Uma mudança de estado. E aqui é o atributo. Esse atributo do sujeito aqui, vocês vão entender mais na frente. A gente vai estar usando essa linguagem aqui, ó, chamando de predicativo do sujeito. Então, o atributo do sujeito é um predicativo do sujeito, é sempre ligado por meio dos verbos de ligação. Ah, professor, mas o que são verbos de ligação? A gente vai já entender, eu trouxe aqui uma tabela interessante. Mas são aqueles verbos ser, estar, permanecer, continuar, ficar, são os principais verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar. Beleza, então aqui galera, para elaborar esse slide, eu faço pesquisa aí nos sites que eu acho interessante na internet e vou pegando coisas interessantes. Aí aqui eu trouxe ó, tabelas interessantes sobre esse assunto. Algumas tabelas que eu achei, tabelas e imagens que eu achei muito interessante. Aqui embaixo eu cito as devidas fontes para dar o crédito, né? Quem fez, ó, transitividade verbal. Transitividade verbal é a relação que há entre o verbo e os demais termos da oração. Então, quando é que eu tenho um verbo transitivo direto? É quando eu pergunto o que, somente. Eu digo assim, a menina ganhou. Eu pergunto, a menina ganhou o que? Então, quando eu pergunto esse o que, como resposta eu vou ter um objeto direto. A menina ganhou uma boneca. Agora, o verbo transitivo indireto, olha só, tem a preposição mais o que. Se eu digo gostar, a menina gostou. Vou botar bem aqui, ó, o verbo ganhou primeiro aqui, ó, ganhou. A menina, aqui no caso eu usei o verbo ganhou. O verbo ganhou é um verbo transitivo indireto, então não tem preposição. A menina ganhou. Ganhou o que? O objeto direto, a boneca. O verbo gostar é transitivo indireto, porque ele tem a preposição. Se eu digo aqui, ó, a menina gostou, vai perguntar, a menina gostou de que? Ó, vai ter a preposição de e vai ter o pronome que. A menina gostou de que? Aí a resposta vai ser o objeto indireto. Ela gostou de a boneca, ou seja, ela gostou da boneca. E o verbo transitivo direto e indireto é aquele que eu faço as duas perguntas, ó, o que e de que. Ah, beleza, que coisa bacana, né? Isso mesmo. Aqui essa tabelinha ela é boa, ela vai ajudar você a memorizar isso, tenho certeza disso. Aí aqui, ó, essa outra aqui, para mostrar aqui um esquema mnemônico. Ó, eu tenho os verbos, aí os verbos vão se dividir em verbos transitivos e intransitivos. Os intransitivos terminam nele mesmo aqui, ó, não vai mais para nenhum lugar. Agora, os transitivos, eu tenho dois tipos, ó, transitivo direto e indireto. Professor, mas os verbos de ligação? O verbo de ligação não aparece aqui, ele não tem transitividade, né? Ele é uma ponte apenas. Ele não tem, ele não é um verbo significativo, ele vai servir apenas como uma ponte para ligar aqui, né, uma margem do rio a outra margem. Então aqui é uma ponte. Beleza. Aqui esse resumo aqui, ó, muito bacana. Vamos ver aqui com exemplos de verbos. Exemplos de verbos intransitivos, transitivo direto, indireto, para ajudar você a treinar, a estudar. Ó. É uma tabela que não ela não é finita, né? Ou seja, ela não tem aqui um sentido de dizer que só são esses verbos, é só para exemplificar. Então aqui, ó, verbos intransitivos. Quem são verbos intransitivos? Por exemplo, né, ó, anoitecer, crescer, brilhar, ir, sair, nascer, latir, rir, tremer, mentir, suar, adoecer. Se eu digo, por exemplo, o menino adoeceu, eu não vou perguntar adoeceu o quê? O menino adoeceu. Adoeceu quem? O menino adoeceu, né? Não preciso perguntar nada para o verbo, ele já é completo, ele é intransitivo. Agora o transitivo direto, eu vou fazer o quê? Qual é a pergunta? Que? O que, né? Aqui.
achar, o menino achou. Aí sim eu pergunto, achou o quê? Avisar, avisar o quê? Abraçar, abraçar quem? O que ou quem, né? Que a gente pergunta. Abraçar quem? Comprar, comprar o quê? Convidar, convidar quem? Dizer, dizer o quê? Elogiar, elogiar o quê ou elogiar quem? Encontrar o quê ou encontrar quem? Levar o quê ou vai levar quem? Receber o quê ou receber quem? Ah, eu vou receber meus primos em casa. Vou receber quem? Meus primos. É o verbo ter. Ter o quê? Ver. Ver o quê ou ver quem? Então, o verbo transitivo direto. Transitivo indireto, eu vou usar a preposição antes do que ou de quem, né? O verbos transitivos indiretos. Atirar. Quando eu atiro alguma coisa a alguém, ou em alguém, ou contra alguém. Atirar em, ou atirar contra. Ó, bater. Bater em. Ele bateu em a porta, ou seja, bateu na porta. Cuidar. Quem cuida, cuida de alguém ou de alguma coisa. Ele cuida de quê? Ele cuida do brinquedo. Ele cuida de quem? Ele cuida da mãe. Crer. Você crê em quê? Ele crê em Deus, ele crê na ciência, em a ciência, que é na ciência. Confiar. Confia em quê? Confio em meus estudos, confio em Deus. Gostar. Gosta de quem ou do que, né? E lutar. Luta contra quê ou contra quem? E aí você vai obedecer, precisar. Muito bem. Aí os verbos transitivos, direto e indireto, ó. Dar. Quem dá alguma coisa a alguém, por exemplo. O menino deu o quê? Um copo de água. Para quem? Para o pedinte. Então o menino deu o que? Um copo d'água, é o objeto direto. Para o pedinte, objeto indireto. Mesma coisa, ó, doar, apresentar, ofertar, oferecer, né? Quem oferece, oferece alguma coisa. Alguma coisa é o objeto direto. Para alguém é o objeto indireto. A mesma coisa que o verbo pedir, explicar, ensinar, pagar, entregar, informar, narrar e assim vai. E os verbos de ligação, galera, esses sim tem são bem resumidos os verbos que são verbos de ligação. Verbo ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tomar, parecer. Tornar-se e parecer, né? São os verbos de ligação. Aqueles verbos que vão funcionar como uma ponte aqui. Eu tenho um predicativo e aqui eu tenho o sujeito, né? Então ele faz essa ligação entre um atributo do sujeito e o sujeito. Beleza, galera? Bom, então é isso que eu tinha que trazer aqui para vocês nesse slide. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê aí no próximo vídeo, tá bom? A gente vai comentar com mais detalhes aqui alguns itens, né, que podem não ter sido comentados agora. Mas espero que vocês tenham gostado. Assistam, vejam e revejam esse vídeo quantas vezes for necessário, tá bom, galera? Então é isso, até a próxima.